contar a história do filme de aventura, drama e fantasia, chamado A Forma da Água. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o sonho da personagem principal, onde sua realidade está submersa na água, refletindo sua natureza que será revelada em toda a história. Seu alarme dispara e tudo volta ao normal quando ela acorda. Elisa Espósito, uma mulher muda, vive uma vida pacata. Ela inicia sua rotina de despertar antes do trabalho, correndo para o banho e colocando alguns ovos em água fervente. Então ela toma um banho refrescante e mais tarde ela embala seu jantar e faz um prato extra para o seu vizinho e amigo íntimo. Elisa dá a comida a Gilles e senta com ele por um momento, assistindo a um velho musical na TV. Ambos gostam da dança e quando ela sai, Elisa dança no corredor. Ao sair do prédio, ela vai até o seu senhorio, que também dirige um cinema no prédio. Depois segue para o ponto de ônibus para pegar o seu transporte para o trabalho. Elisa chega às instalações de pesquisa super secretas do governo para o turno da noite, onde sua colega de trabalho e melhor amiga Zelda guarda um lugar para ela na fila para marcar o seu cartão de ponto. As duas mulheres continuam a fazer o seu trabalho como parte da equipe de limpeza até chegarem a um laboratório secreto especial que abriga uma piscina. Fleming, o chefe de segurança, apresenta Dr. Hofstadter como principal cientista responsável pela supervisão da criatura que deverá chegar naquele laboratório. Ele chega em um tanque de pressão acompanhado por um agente do governo Strickland. Enquanto os homens da instalação estão cuidando de tudo, Elisa dá uma pequena olhada no tanque depois de ouvir a criatura uivando lá de dentro. Ela reage ao seu toque no tanque, alarmando Hofstadter da sua presença e o levando a tirá-la do laboratório porque a criatura tinha ficado agitada. No dia seguinte, Elisa e Gilles vão ao seu restaurante favorito para comer uma torta de limão. Gilles tem uma pequena conversa com o barman, pensando que poderia ter uma chance com ele no futuro. Na próxima cena, ele e Elisa estão comendo a torta em sua casa, fazendo parecer que a sobremesa é horrível e que ele só vai àquela loja para ver o cara. Na noite seguinte, Elisa e Zelda estão limpando o banheiro enquanto Strickland entra. Ele lava as mãos e depois faz xixi enquanto as mulheres ainda estão ali. Elisa quer mover o instrumento que ele deixou no balcão, mas ele lhe diz para não tocá-lo, explicando o quanto é poderoso e perigoso. Depois ele se apresenta e cumprimenta gentilmente as mulheres, fazendo parecer que ele gostou um pouco de Elisa, mas Zelda já o odeia. Mais tarde, as duas estão tirando o lixo dos corredores, quando ouvem a porta do laboratório onde a criatura foi levada. Então veem Strickland saindo de lá sangrando. Os outros cientistas e alguns funcionários o atropelaram para ajudá-lo a conter a criatura, enquanto Zelda afasta Elisa do local. Momentos depois, quando estão jantando e falando sobre o que acabaram de testemunhar, Fleming vem buscá-los para que possam limpar o laboratório. Quando chegam lá, encontram o laboratório num estado horrível e sangrento, mas ainda assim continuam limpando. De repente, Elisa encontra os dedos mordidos de Strickland e os enfia em um saco de papel enquanto Zelda vai buscar Fleming. Elisa finalmente tem a chance de ver e conhecer o homem anfíbio que eles mantêm ali dentro. Zelda volta com Fleming e Elisa lhe dá o saco de papel com as partes do corpo de Strickland. Na manhã seguinte, Elisa conta tudo a Gilles sobre o que aconteceu, mas ele não acredita nela sobre a criatura. Ele lhe mostra o último anúncio que ele tinha pintado e que precisa levar ao seu antigo chefe, e espera receber algum dinheiro ou seu antigo emprego de volta. Quando Gilles se encontra com seu chefe, ele diz que precisa repintar alguns dos detalhes de acordo com as instruções do cliente. Ele também diz a Gilles que vai ver o que ele pode fazer com o seu emprego. Naquela noite, Elisa sai para trabalhar e vai imediatamente para o laboratório para ver a criatura novamente. Ela ouve na piscina e descobre uma maneira de fazer com que ele saia. Elisa racha um ovo e ele aparece acima da água. Então ela o atrai e ele sai lentamente da água para pegar o ovo. Quando ela tenta entregá-lo, o homem anfíbio se assusta. Então ela se abaixa, gesticulando as palavras em linguagem de sinais. Ele se acalma e pega o ovo, pulando abruptamente de volta para a água. Zelda pega Elisa saindo do laboratório e lhe diz que Strickland quer ver as duas em seu escritório. Na próxima cena, as mulheres já estão lá para uma longa e estranha conversa com Strickland, que quer saber ainda mais sobre elas, especialmente sobre Elisa. Ele lê em seu arquivo que ela ficou órfã quando criança, e Zelda lhe diz que Elisa foi encontrada perto de um rio. Strickland quer agradecer por ter encontrado seus dedos, levando-a a devolver a sua aliança de casamento, enquanto explica a cirurgia, na qual os médicos colocaram seus dedos de volta. Então ele percebe que ela é muda, mas não surda, e pergunta se as cicatrizes no seu pescoço são o motivo pelo qual ela não pode falar. Mas Elisa não pensa assim, porque não conseguia falar desde criança. Antes
Antes de partirem, Strickland diz para elas se manterem longe da criatura feroz que ele trouxe da América do Sul. Ele as adverte que enquanto a criatura possa se parecer semelhante a um ser humano, ela ainda é um monstro. As mulheres saem quando Strickland recebe um telefonema de um general, informando-o de que ele irá visitar as instalações em breve. Enquanto isso, a criatura se lembra de Elisa, repetindo o sinal do ovo. Na noite seguinte, Elisa espera que os cientistas saiam do laboratório. Depois ela tira um toca-discos do seu carrinho e o coloca do lado da piscina. Ela coloca uma música para o homem anfíbio e lhe serve um ovo enquanto também dá uma dentada em seu sanduíche. Ele pega o ovo sem sair da água, então ela faz uma pausa na música para que ele saia e se junte a ela. O homem anfíbio levanta sua cabeça grunhindo e Elisa recoloca o disco. Ela lhe ensina o sinal para a música e ele aprende rapidamente, curtindo a música e o tempo junto a ela. Seus encontros continuam nas noites seguintes, juntamente com os ovos cozidos, a música e a dança de Elisa. Hofstadter entra lá uma noite quando vai levar o jantar à criatura, mas ele não os interrompe. Ele percebe que encontrou algo significativo sobre a criatura, então ele entra em contato com seus verdadeiros chefes e se encontra com eles em um local secreto. Após compartilhar a senha com a segurança, ele é levado a outro local para se encontrar com um agente soviético. Hofstadter lhe dá todas as suas anotações sobre a criatura e uma planta do laboratório para que eles possam planejar o seu resgate. Ele é categórico em avançar com o resgate mais cedo, porque pensa que a criatura é um ser inteligente e capaz de se comunicar. O agente promete passar isso aos seus superiores. Elisa volta ao trabalho cuidando da lavanderia da instalação, onde aprende como pode desativar a câmera de segurança se necessário. Mais tarde, ela entra secretamente no laboratório e encontra a criatura acorrentada e gravemente ferida. Elisa quer ajudá-lo, mas ouve Strickland voltando e se esconde no laboratório. O homem anfíbio grita quando Strickland volta para dentro. Strickland zomba dele e o tortura sem remorsos, perturbando Elisa também. O general chega ao laboratório e fica imediatamente atordoado com o tamanho e o aspecto da criatura. Strickland lhe diz que as tribos nativas da Amazônia, onde ele o encontrou, adoravam o homem anfíbio como a um deus. Tanto Strickland quanto o general pensam que ele não se parece muito com um deus quando Hofstadter aparece e pergunta por que ele está sangrando. O cientista diz ao general que a criatura pode alternar entre dois mecanismos respiratórios inteiramente separados, tornando-o um organismo vivo muito especial e único que pode ajudar no progresso científico da humanidade. Strickland e o general gozam tanto dele quanto da criatura. Quando Hofstadter percebe que Elisa está no laboratório, ele também percebe que o homem anfíbio está tendo dificuldade de respirar desde que saiu da água por muito tempo e implora a Strickland que o leve de volta para dentro. Strickland, entretanto, continua com a sua apresentação, dizendo ao general que eles precisam dissecar a criatura se realmente quiserem saber mais sobre ela. Hofstadter discorda e quando a criatura desmaia, ele ordena aos homens que o levem ao tanque de pressão. Depois sai com Strickland e o general para discutirem os próximos passos. Elisa ouve tudo e o segue de volta ao escritório de Strickland, onde descobre que a criatura será morta e dissecada. Mais tarde, Elisa tenta conseguir a ajuda de Gillis para tirar a criatura das instalações. Entretanto, ele não quer ter nada a ver com isso, temendo que eles possam estar cometendo um crime se o ajudarem. Elisa finalmente admite o seu amor pelo homem anfíbio, que ela pensa que a vê como ninguém nunca a viu antes, como uma pessoa sem deficiências. Mesmo depois do seu discurso, Gillis não está convencido, dizendo que a criatura nem sequer é humana. Então ele sai do apartamento com pressa. Elisa alega que se eles não o ajudarem, também não serão mais humanos. Mas Gillis ignora o seu apelo novamente. Na próxima cena, ele se encontra com o seu chefe, que lhe diz que as correções nem são necessárias, porque o cliente foi em outra direção e diz que ele nunca mais será contratado de novo. Mais tarde, Gillis volta ao restaurante para ver o barman, mas fica sabendo que o homem não só não é gay, mas também um grande homofóbico. Pior ainda, quando um casal afro-americano entra no restaurante, o homem também se mostra um racista patético, desapontando Gillis em todos os níveis. Se sentindo frustrado, Gillis finalmente ganha consciência e vai até Elisa para dizer que a ajudará. Enquanto isso, Hofstadter encontra novamente seus contatos soviéticos para informá-los que a criatura será dissecada. Seu chefe lhe diz que ele tem duas opções, ou atrasar o procedimento, o que é impossível, ou usar uma ferramenta para cortar a energia das instalações, dando-lhe tempo suficiente para capturar a criatura. O cientista odeia as alternativas, porque sua principal obrigação é a ciência e não os motivos políticos de qualquer país. Entretanto, seu chefe lhe diz que ele não tem outra escolha. Simultaneamente, Strickland compra um carro caro numa cor que ele odeia, só porque o homem da loja lhe diz que é uma novidade legal. Naquela noite, enquanto Hofstadter cuida do homem anfíbio, Elisa vigia o laboratório e suas saídas, para descobrir uma maneira de tirar a criatura de lá. Gillis prepara sua van para
que ela pareça uma das vans de lavanderia que fazem a retirada da instalação. Mais tarde, ele e Elisa revisam o plano, que é usar documentos falsos para chegar ao laboratório às 5 da manhã, enquanto ela cuida das câmeras e leva a criatura para fora em um carrinho de lavanderia. Enquanto isso, Hofstadter prepara o veneno para matar a criatura, claramente insatisfeito com isso. Elisa volta para o vestiário do pessoal, assim que todos se preparam para sair, mas ela fica para trás e volta para o cais de carga para mover a câmera. Enquanto ela faz isso, Hofstadter faz o seu último apelo a Strickland, para não matar o homem anfíbio. Enquanto discutem, ele vê que Elisa está movendo as câmeras no monitor, e quando ele percebe que Strickland não vai ceder, ele decide ajudá-la. Elisa já está preparando o carrinho de lavanderia para a criatura, enquanto Zelda espera que ela venha pelos elevadores. Depois fica para trás e vai procurá-la quando ela não aparece. Elisa vai para o laboratório com Hofstadter no local esperando por ela. Ela tira o homem anfíbio da água e Hofstadter se aproxima, dando a ela as chaves das correntes. Ele diz a Elisa o que ela precisa fazer para manter a criatura confortável e lhe dá uma mistura especial para colocar em sua água para mantê-lo vivo. Ele também lhe diz que vai desativar a energia, que lhe dará 5 minutos. Depois ele a encontrará no cais de carga. Enquanto Elisa rola a criatura para fora no laboratório, Gillis dirige até lá e Hofstadter vai procurar o fusível principal de energia. Gillis chega ao cais de carga, mas é parado por um funcionário no portão, enquanto Hofstadter coloca o timer no dispositivo para cortar a energia. Em uma rápida sequência de eventos, eles atrasam a criatura e Zelda a detém, enquanto Strickland vê a van na câmera de segurança do portão, suspeitando que algo está errado e chamando os seguranças. Ele corre para lá enquanto o segurança aponta uma arma para Gillis para sair do veículo, quando de repente a energia se apaga. Então Hofstadter apressa Elisa para levar a criatura até o cais e Zelda finalmente decide ajudar. Então ele mata o funcionário para que Gillis possa ter o caminho livre para chegar até Elisa. Os 4 levam um homem anfíbio para dentro da van e Gillis sai de carro, deixando Zelda e Hofstadter para trás. Gillis bate no carro de Strickland porque está hipnotizado com a beleza da criatura, dando à segurança tempo suficiente para alcançá-los e começar a atirar. Felizmente, a van de fuga consegue sair das instalações e Strickland fica furioso. Mais tarde, Elisa e Gillis levam a criatura confortavelmente para dentro da sua banheira para que ela possa começar a respirar. Ambos comemoram porque seu plano funcionou, e agora Strickland está investigando a cadeia de eventos que permitiram que a criatura escapasse. Na manhã seguinte, Elisa forja um novo plano sobre como colocar o homem anfíbio de volta no oceano. Ela terá que esperar as chuvas de outubro para liberá-lo nos canais e marcar a data em seu calendário. Mais tarde, Elisa tem um momento agradável com a criatura, mostrando seu crescente vínculo. Naquela noite, todos eles voltam ao trabalho, fingindo que está tudo como de costume. Strickland questiona Elisa e Zelda, então percebe que quem planejou a fuga não poderia ter sido um simples membro da equipe de limpeza, convencido de que a criatura foi agarrada por agentes altamente treinados. Enquanto isso, Gillis cuida do homem anfíbio em seu apartamento, mas quando ele adormece, a criatura ouve a TV e sai do banheiro. O homem anfíbio vê um dos gatos de Gillis, depois o caça e o come, sendo apanhado por Gillis em flagrante. Gillis grita com ele para parar, assustando terrivelmente a criatura, que reage atacando Gillis também e correndo para fora do prédio. Antes de Elisa e Zelda saírem do trabalho, Hofstadter lhes dá outro pacote de cuidados para a criatura. Elisa lhe conta sobre seu plano de libertá-lo e o chama de bom homem, mas de repente ela recebe um telefonema de Gillis e pedindo para que ela volte ao apartamento o mais rápido que puder. Eles encontram o homem anfíbio no cinema lá embaixo, atraído pelos sons dos filmes e intrigado com o que está vendo. Eles têm um momento emocionante juntos e depois voltam para cuidar de Gillis. A criatura já aprendeu que os gatos estão fora do cardápio e tenta corrigir isso com Gillis. Ele coloca sua mão sobre a cabeça de Gillis e cura sua ferida, que brilha magnificamente, significando que algo mágico está acontecendo. Enquanto isso, Strickland chama Hofstadter para o seu escritório, interrogando-o porque suspeita do seu envolvimento. Elisa e a criatura continuam a se aproximar e se apaixonar. Certa manhã, Elisa aceita seus avanços e entra no banheiro tirando suas roupas, sugerindo que eles ficaram íntimos. Na noite seguinte, no trabalho, Zelda vê seu sorriso e percebe que ela havia dormido com o homem anfíbio. Então Elisa explica como tudo aconteceu. Zelda fica chocada e diz que ela nunca deve confiar num homem, mesmo quando ele parece estar liso lá embaixo. Hofstadter recebe uma visita dos seus camaradas soviéticos, que também o questionam sobre o homem anfíbio, pensando falsamente que ele o matou. Ele pode dizer que eles também são um pouco suspeitos e se prepara para se defender, mas eles saem dizendo que vão contatá-lo quando tiverem um plano. Com o passar do tempo, Elisa e o homem anfíbio continuam seu caso amoroso, e ela quase inunda o prédio inteiro, criando seu próprio aquário no banheiro. Gillis os pega em flagrante, impedindo que a enchente piore, mas ele não faz nenhum julgamento
julgamento. Além disso, ele pode estar começando a acreditar que a criatura é realmente um deus, considerando que curou a sua ferida e fez o seu cabelo crescer de novo com um simples toque. Hofstadter finalmente percebe o chamado de seus camaradas para encontrá-los, e Elisa verifica as docas porque as chuvas tinham começado. Quando volta para casa, ela percebe que a criatura está ficando doente por estar fora da água há tanto tempo. Enquanto isso, Strickland recebe uma visita do general, que lhe pede para encontrar a criatura, informando-o que se não o fizer, perderá o seu emprego. Elisa percebe que a data de libertar a criatura de volta ao oceano chegou, e durante uma refeição juntos, ela encontra uma maneira de expressar o seu amor por ele. Mais tarde, ela conta a Zelda o que está acontecendo, e quando ela verifica a criatura, Zelda diz que ela deve libertá-lo naquela noite. Antes de Zelda sair, ela liga para Hofstadter para perguntar a ele o que fazer, mas infelizmente ele já está na porta e perde a ligação. Como Strickland está vigiando Hofstadter, ele o segue quando sai do seu apartamento para ir para o local de encontro secreto. Quando seus compatriotas chegam ao local do encontro, mas são mortos por Strickland antes que possam terminar. Strickland tortura o cientista vivo para obter informações sobre a criatura e descobre que foi o pessoal da limpeza que conseguiu enganá-lo e libertar o homem anfíbio. Ao saber disso, Strickland vai até a casa de Zelda para interrogá-la sobre o assunto, mas descobre a verdade pelo seu marido, já que ela não estava disposta a delatar sua amiga. Assim que ele sai, Zelda liga para Elisa para dizer que ele está a caminho. Elisa e Gillis chegam aos canais antes de Strickland chegar ao apartamento e estão prontos para dizer adeus à criatura para sempre. Strickland vê a data que Elisa marcou em seu calendário e o segue até os canais. Antes que o homem anfíbio possa pular na água, ele atira nele e em Elisa. Gillis o derruba, impedindo-o de atirar novamente e dando à criatura tempo suficiente para curar suas próprias feridas. O homem anfíbio se levanta e logo enfrenta Strickland, que chocantemente diz que a criatura é um deus, antes que o homem anfíbio corte seu pescoço. Quando Strickland está morrendo e Zelda chega ao cais com a polícia, a criatura carrega Elisa em seus braços e salta na água. Zelda e Gillis os veem partindo e se despedem em silêncio. A criatura cura Elisa na água e a ajuda a começar a respirar através das brânquias em seu pescoço, que nunca foram cicatrizes.